Olá, senhores, tudo bom? Aqui é a professora Ana. Nós vamos falar um pouquinho sobre monitoramento ambiental. Lembrando, eu sou a professora Ana Braide, sou engenheira sanitarista e ambiental, tenho mestrado em tecnologia e gestão ambiental, trabalhamos nesse ramo e a gente quer conversar um pouquinho com você sobre monitoramento ambiental. Já conversamos na aula passada sobre alguns pontos muito importantes, no entanto, nós queremos relembrar. Caso você ainda não tenha visto, volta um pouquinho, procura a primeira aula para a gente dar uma continuidade nesse assunto. Mas nós iremos lembrar um pouquinho o que nós vimos. Relembrando, o monitoramento ambiental, ele busca verificar se os padrões de qualidade ambiental são atendidos pelos empreendimentos, e isso de forma a minimizar os impactos ambientais de suas atividades. Ele verifica os impactos reais de um empreendimento. Lembrando, nós falamos um pouquinho também sobre licenciamento, né? Eu não sei se vocês já viram essa disciplina de licenciamento, mas lembrando que o empreendimento ele passa por algumas fases para que ele possa receber a sua licença de operação, que é a sua LO. Então, é muito possível que o órgão ambiental ele peça alguns estudos ambientais antes desse empreendimento entrar em operação. Então, durante esse momento de pré-operacional, são realizados estudos e são feitos alguns prognósticos, algumas previsões de impacto ambiental. Então, como a gente fala, são prognósticos, no entanto, quando o empreendimento entra em operação, é nesse momento que nós vamos ver os impactos reais dessa atividade. E o monitoramento ambiental durante a operação é que vai nos mostrar de fato esses impactos. Ele também detecta as mudanças não previstas, então, como eu estava falando, esses trabalhos, esses estudos ambientais que são realizados preliminarmente, eles preveem alguns impactos, no entanto, existem alguns impactos que não são previstos. Então, alguma mudança de atividade é realizada, alguma questão do ecossistema muda, e aí só o monitoramento ambiental durante o momento de operação é que vai mostrar essas mudanças para nós. O monitoramento ambiental também alerta para a necessidade de agir caso os impactos ultrapassem certos limites. Então, nós temos normas, nós temos parâmetros que precisam ser obedecidos e o monitoramento ambiental ele nos possibilita compreender, entender, visualizar, conhecer esses valores e saber se a atividade está gerando um impacto maior do que é permitido por lei, pelas normas. E ele também avalia a eficácia dos programas de gestão ambiental. É um momento que os tomadores de decisão podem refletir sobre a eficácia desses programas dentro do seu empreendimento, na realização de suas atividades. Lembrando também que o monitoramento ele pode ser realizado em 3 fases. Pode ser realizado no pré-operacional, então, no momento ainda de licença de instalação, pode ser realizado o monitoramento para saber as condições atuais daquele ambiente antes de ser ocupado, antes de existir uma operação. Ele também pode ser realizado e ele é mais realizado nesse momento, que é o momento operacional. Então, é durante as atividades, enquanto a empresa ou o empreendimento está em plena atividade. Então, geralmente, é nesse momento que os órgãos ambientais fiscalizadores pedem os relatórios de acompanhamento e monitoramento ambiental, que é o conhecido RAMA, e também pós-operacional. Algumas empresas, elas fecham, encerram as suas atividades, deixando um passivo ambiental naquele local, naquela localidade. No entanto, esta empresa ela ainda é responsável por esses passivos. Então, é possível também monitorar esses impactos e esses passivos pós a operação. Na aula passada, nós também vimos um pouquinho sobre qualidade do ar. Nós mostramos algumas implicações na saúde humana e na saúde dos ecossistemas. Foi bem interessante, nós mostramos dados bem atuais relacionando a qualidade do ar e ao Covid-19. Nós estamos em plena pandemia.
a pandemia iniciou no início de 2020, nós estamos em 2021, e muito importante que a gente tenha ciência da relação e a importância que tem a qualidade do ar no agravamento dessa doença. Nós também falamos um pouquinho sobre a qualidade da água, falamos dos parâmetros de qualidade da água, falamos dos impactos à saúde humana e à saúde do ecossistema também. E nós paramos na CONAMA 357 de 2005, foi exatamente nessa figurinha aqui, na classificação dos cursos d'água. No entanto, eu queria voltar um pouquinho na CONAMA 357 para mostrar a vocês a classificação das águas. As águas elas são classificadas de acordo com a sua salinidade. Então, se são águas salinas, são águas doces, salobras ou salinas. E de acordo com a qualidade. E aí nós vamos falar das classes, que é especial, classe 1, 2, 3 e 4. Pronto, e aí nós voltamos para aquela última figura que nós vimos na nossa aula passada, que é a classificação dos cursos d'água. Então, existe um enquadramento que é regido, preconizado pela CONAMA 357 de 2005, e ela classifica as águas. A classe especial ela é estritamente para abastecimento humano, mas tem que passar por uma desinfecção. Ela também é de preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. A classe 1 ela é para abastecimento humano após tratamento simplificado, proteção das comunidades aquáticas também, mas é permitida a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático, mergulho, irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam consumidas cruas sem remoção de película, proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. A classe 2 é para abastecimento humano após tratamento convencional, então é um tratamento um pouquinho mais elaborado. De proteção das comunidades aquáticas, preconiza a recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins e campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto, e a atividade de pesca. A classe 3 é para abastecimento para consumo humano, após um tratamento convencional ou avançado, e aí vai depender da situação dessa água, dos parâmetros que vão ser analisados. Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas, cereais e forrageiras, pesca amadora, recreação de contato secundário. E a classe 4, somente para navegação e harmonia paisagística. Então, só para a gente deixar claro que a 357 ela mostra os parâmetros, os parâmetros físicos e químicos da água de cada classe. Então, a classe especial tem lá todos os parâmetros que devem ser obedecidos para que ela seja enquadrada como classe especial, assim como a classe 1, 2, 3 e 4. Então, é muito importante que vocês deem uma olhada na CONAMA 357, deem uma lida bem legal nela, porque é uma norma muito conhecida, muito utilizada, e todos os profissionais precisam dominar minimamente essa norma. Bom, aqui nós fechamos a qualidade da água, estava faltando um pouquinho para a gente terminar esse capítulo. E agora nós vamos falar um pouquinho da qualidade do solo. Só lembrando do que nós já falamos sobre qualidade do ar, qualidade da água, e agora iremos falar sobre qualidade do solo. No entanto, para que a gente possa estudar algo, a gente precisa saber do que se trata esse algo, né? Então, o que é o solo? O solo, ele é definido como um material que recobre a superfície da terra. Óbvio, bem óbvio. Apresenta muitas variações, tanto em relação à espessura, como em relação às suas características, como cor, quantidade, organização das partículas, como, por exemplo, areia, silt, argila, entre outros. Então, existe uma diversidade muito grande de tipos de solo, e isso vai depender do ambiente e qual ecossistema está esse solo.
No entanto, o solo, qualquer tipo de solo, ele é composto basicamente de minerais, que é proveniente da degradação das rochas, e de matéria orgânica, de material orgânico, perdão, de origem vegetal ou animal. E aqui a gente tem uma figurinha mostrando a composição básica do solo. Claro que essa composição ela pode ser alterada de acordo com o ambiente, de acordo com o ecossistema. No entanto, a maior fração de composição do solo é matéria mineral, com 46%. E o que seria? A maioria deles vem da rocha-mãe, do solo, que lentamente se desfaz. Então, todo o solo ele vem de uma rocha-mãe. A matéria orgânica e a matéria inorgânica compõem uma fração menor, uma fração de 4%, e representa os restos de vegetais, fungos, vermes, insetos e outros animais que dão vida ao solo. A água é essencial para transportar os nutrientes que contribuem para o crescimento das plantas e também possibilita uma série de reações químicas nesse solo. E o ar, ele ocupa o mesmo volume d'água no solo quando está localizado nos poros, ou seja, nos espaços livres entre as partículas. Então, os principais gases são oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, que são os gases que compõem a atmosfera. Então, basicamente, a composição do solo é essa. E quais são as funções desse solo? Como todos nós já sabemos, né, a principal função é de cultivo de alimentos, cultivo de plantas para a produção de alimentos. Ele dá um suporte mecânico, água e nutrientes para as raízes. Essa é a maior, mais conhecida e principal função do solo. Ele também tem uma função muito importante nos recursos hídricos. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, mas o solo ele é muito importante também para a qualidade da água. Então, ele distribui, né, faz parte da distribuição, manutenção e qualidade das águas nos reservatórios. Por quê? Porque ele regula esses recursos hídricos e ele atua também como meio filtrante. Se você imaginar o solo, ele é uma espécie de filtro. Inclusive, quando vocês forem estudar sistemas de abastecimento de água, vocês vão ver que os filtros que são utilizados para tratamento de água são filtros de areia, com granulometrias estudadas e diferenciadas em cada camada. E condução de água da precipitação para os aquíferos subterrâneos. Outra função do solo também é a reciclagem de nutrientes. Destinação dos corpos de animais, incluindo o homem, restos de plantas. Estes são assimilados pelo solo, reincorporados e convertidos em matéria orgânica. E também é o habitat de muitos organismos, como fungos e bactérias. E por fim, é uma variável bem importante na engenharia. Proporciona fundação, base de estradas, aeroportos, casas, edifícios, como nós já conhecemos. Gente, e como é que acontece a poluição do solo, né? O solo, ele é um receptor natural de poluentes, tanto do ar quanto da água, tudo acaba se precipitando e chegando até o solo. Então, ele pode ser poluído a partir de material particulado, lançado pelas chaminés das indústrias. Então, esse material ele vai sedimentar, ele vai decantar, vai chegar até o solo. Ele também é um receptor de fertilizantes. Nós sabemos que esse é um dos grandes problemas de contaminação do solo. A nossa agricultura ainda é uma agricultura um pouco arcaica, que se utiliza de uma quantidade muito grande de fertilizantes e pesticidas de forma não orientada, de forma não planejada, de forma não controlada. Então, simplesmente vão sendo utilizados e vão contaminando esse solo e, consequentemente, contaminando os recursos hídricos. Como nós vimos, existe uma relação grande entre a poluição do solo e a poluição da água, em virtude do solo ser um meio filtrante e também um meio de condução dessa água. Também há poluição por resíduos sólidos. Muitos resíduos, né, são
depositados no solo de forma inadequada. E aí nós podemos lembrar dos lixões, que agora são proibidos. No entanto, ainda não foram extintos. Então, os lixões, eles são um dos maiores poluidores do solo por resíduos sólidos. Então, há uma degradação da matéria orgânica desses resíduos sólidos que forma o chorume, que nós já conhecemos, né, que é o líquido que é gerado a partir dessa decomposição. E esse líquido, ele é altamente poluidor, altamente contaminante, tem uma alta carga de matéria orgânica. E esse poluente, esse chorume, ele acaba sendo lixiviado, acaba sendo absorvido pelo solo, acaba sendo levado para os recursos hídricos, então é um agente de poluição tanto do solo quanto da água. Os solos também são contaminados por efluentes líquidos, e aí são realizados pelas indústrias, até mesmo pelas próprias pessoas que não têm um sistema de coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Então é comum ainda encontrarmos a disposição inadequada de efluentes líquidos no solo, tá? Então vocês podem agora, com esse conhecimento, começar a observar as comunidades, principalmente as comunidades mais carentes, em que não existe saneamento básico nesses ambientes. Então vocês vão verificar, sim, uma disposição de efluentes líquidos diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento. E os industriais é um ato criminoso, né, que não pode ser realizado por essas indústrias, mas precisa ser autuado por um órgão fiscalizador. E o chorume, que está relacionado aos resíduos sólidos que nós falamos anteriormente. Aqui a gente mostra para vocês um efluente, né, um resíduo tóxico de uma empresa. A gente vê que é um resíduo oleoso, deve ser óleo e graxa, e que foram dispostos ao solo. Isso é crime ambiental. Isso é uma notícia recente de 7 de fevereiro de 2020, que diz que o diretor de indústria é multado por despejar poluentes em solo. Então, de fato, a empresa ela é multada, tá, pelo órgão ambiental. Aqui a gente mostra uma outra manchete que fala da poluição industrial e da agricultura, mostrando que os resíduos da indústria fertilizante são contaminantes potenciais e que o Agreste e a Zona da Mata são localidades mais afetadas no estado de Pernambuco. E aqui a gente mostra uma reportagem que fala sobre as contaminações do solo a partir de resíduos sólidos. Então, o que nós sabemos é que esse tipo de poluição ele é conhecido, é praticado, mas é legislado também. Então, é necessário que haja um entendimento e uma ciência desse assunto para diminuir esses impactos. E o monitoramento ambiental, ele também está incluído nesse fator de agente mitigante desse tipo de atividade. Então, os efeitos da contaminação do solo. As alterações climáticas, né, o desmatamento, causa uma mudança no ciclo da chuva, e isso é um fator que contribui para o aquecimento global e a perda de ecossistemas. A contaminação do solo também causa perda de fertilidade desse solo, lembrando que o solo vai estar contaminado, a grande quantidade de fertilizante, de pesticidas, isso vai alterar nas propriedades físicas e químicas do solo, reduzindo assim a sua fertilidade, e isso diminui o suporte daquele solo, diminui a possibilidade, diminui a produção de alimentos a partir daquele cenário do solo contaminado e improdutivo. Limitações do uso possível do solo, restrições de desenvolvimento urbano, agrícola e redução do valor imobiliário das propriedades. Outro efeito é na saúde humana, a exposição aos poluentes químicos perigosos, ingestão de alimentos que são cultivados em solos tóxicos,
bem como o consumo de águas de aquíferos contaminados em função das contaminações do solo. Então, como a gente sempre fala, a natureza ela é totalmente interligada. Então, nós estamos contaminando o solo. Então, é só o solo. Não, infelizmente não é só o solo. Então, naquele solo contaminado, você vai contaminar também o lençol freático. Existe a possibilidade de contaminação de aquíferos. E aí o ser humano vai consumir aquela água. E nós temos aí uma cadeia, um ciclo de contaminação muito grande. E danos aos ecossistemas. Contaminação das águas superficiais e subterrâneas, utilizadas para abastecimento público e dessalinização de animais. Então, a contaminação do solo está diretamente ligada à contaminação da água. Por isso que é tão importante o monitoramento ambiental, entender os parâmetros, saber o que é essa poluição, entender o que deve ser realizado para mitigar esse problema. E como eu tinha falado para vocês na aula passada, eu ia tentar trazer um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental, que é o RAMA. Esse relatório, gente, ele é solicitado pelo órgão fiscalizador e ele é solicitado no momento em que essa empresa está em operação. Então, geralmente, o RAMA ele é pedido para uma renovação de LO, de uma licença de operação. E eu vou mostrar para vocês basicamente o que é composto RAMA. É um trabalho complexo que necessita uma visão bem ampla no caso, do engenheiro ambiental ou do gestor ambiental, algum profissional que possa assinar esse trabalho. E vocês vão ver que ele contempla tudo isso que a gente falou nas duas últimas aulas, tá? Existe um monitoramento de efluentes, monitoramento de qualidade do ar, monitoramento de qualidade do solo. E vamos lá. Então, o que é o relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental? É um instrumento anual de controle dos planos e programas de gestão ambiental das atividades, obras e empreendimentos potencialmente utilizadores de recursos ambientais licenciados e constitui uma condicionante da licença ambiental. Ele é um documento elaborado sob a responsabilidade do empreendedor. Então, o que quer dizer essa condicionante da licença ambiental? Então, para que a licença possa ser renovada, há necessidade da construção, da confecção, da execução desse relatório. O órgão ele faz o pedido como condição para entregar uma nova licença, para renovar aquela licença de operação do empreendimento. Então, é muito necessário que o RAMA seja realizado. E ele é um documento elaborado sob a responsabilidade do empreendedor. Sim, então o empreendedor, geralmente, ele contrata um consultor externo para fazer esse relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. E aqui eu vou mostrar basicamente para vocês o que é que tem num RAMA, né? Então, o que é que tem num trabalho de relatório de acompanhamento? Primeira identificação do empreendimento, aí são várias informações, são todas as informações, CNPJ, endereço, características gerais do empreendimento, funcionários, enfim, tudo aquilo que caracteriza essa empresa. Os aspectos geográficos, nós vamos ver vários mapas que eu trouxe para vocês. As atividades operacionais, descrição do empreendimento. Então, o que é que essa empresa faz? Quais são as operações que são realizadas nesse empreendimento? Tudo isso para contextualizar os dados que serão coletados posteriormente e também para deixar claro aos analistas do órgão fiscalizador o que é realizado e o que é produzido e o que traz de impacto para o meio ambiente. Depois é feita uma análise dos aspectos ambientais, e aí eles são divididos em meio físico, e aí nós mostramos aspectos climáticos, geologia e solos, e meio biótico, caracterização das emissões, e aí é que entram aqueles parâmetros de qualidade do ar, efluentes sanitários, efluentes industriais, e aqui nós já entramos na qualidade da água, e resíduos sólidos,
E aí a gente já entra também na questão da qualidade do solo, enfim. Então, é tudo muito interligado, é um estudo bem generalista, mas que precisa ser realizado com muita atenção, porque tudo é interligado. Medidas de mitigação de impacto, e aí já estamos no final do relatório. Você vai mostrar, no caso o consultor, vai mostrar sugestões de mitigação de algum impacto que esteja sendo gerado pela atividade, planos de controle e monitoramento ambiental, que faz parte dos planos de mitigação, programa de monitoramento de efluentes, programa de monitoramento e controle de poluentes atmosféricos, medida de segurança, manutenção preventiva de máquinas, as conclusões, referências, registro fotográfico e anexo. Então, vocês estão vendo que é um trabalho bem robusto. Aqui nessa parte de informações, né, e localização da empresa, é necessário colocar alguns mapas, sim, tá? Georreferenciados, bem marcados. Nesses mapas a gente está mostrando a área da comunidade de entorno. Então, porque é realizado sim uma análise de acordo com o ambiente a que esse empreendimento está lotado. É mostrado também se existe uma área de proteção dentro desse ambiente. E aqui nesse caso, nesse mapa, a gente pode ver que existe uma APP, uma área de proteção permanente, que precisa ser protegida e que essa empresa, nesse ramo, precisa deixar claro que esse ambiente está sendo preservado. Aqui a gente já mostra as caracterização das emissões, e aqui a gente está falando das emissões atmosféricas. Nesse caso, nessa indústria, é uma indústria de produção de asfalto e eles utilizam algumas técnicas de mitigação, né, dessas emissões, que são o uso de aspersores, que são jatos de água para reter as partículas em suspensão, o uso de lonas em cima do material para que não possa ser levado pelo vento. Também como uma medida mitigadora de emissão de particulados, né, que no caso também é uma emissão atmosférica, a emissão de particulados, é o plantio de espécies de grande porte para reter parte dessas partículas, para não trazer nenhum impacto para a comunidade vizinha. Outra forma também de mitigação de emissões atmosféricas, emissões do ar, é o filtro de mangas. Então, para quem ainda não conhece o que é um filtro de mangas, está aí um filtro de mangas, perdão. Há também o monitoramento da fumaça dos veículos que são utilizados nas atividades do empreendimento. Então, tudo que é relacionado à emissão atmosférica é monitorado e é colocado em relatório. Outro monitoramento também que é realizado, que nós não falamos anteriormente, é a medição de ruído, de poluição sonora. Nós sabemos que a poluição sonora é algo que não é muito discutido, mas é algo que precisa ser visto. Então, o empreendimento ele precisa estar dentro dos limites estabelecidos pela norma, tá? 10.151 NBR. Então, ele precisa estar dentro dessa escala de acordo com o ambiente em que ele está inserido, no caso, área mista com vocação recreacional, ou área predominantemente industrial, que é o caso do nosso empreendimento. Então, no período diurno, ele pode chegar até 70 decibéis, e no período noturno, ele pode chegar até 60 decibéis. Então, é preciso realizar uma medição desses ruídos, tá? Em alguns pontos que são previstos, né? E que dentro de uma norma são realizados. Aí também nós mostramos o equipamento, tá? Que é um sonômetro, um decibelímetro, que foi utilizado para a medição desses ruídos.
Também há um monitoramento dos resíduos sólidos, tá? Onde esses resíduos estão sendo acondicionados, se eles estão tendo contato com o solo, se eles estão tendo contato com recursos hídricos, se estão sendo acondicionados de acordo com a sua categoria, qual é a empresa que faz a coleta, para onde é destinado esse resíduo sólido. Então, tudo isso entra no monitoramento ambiental, entra nesse relatório. Aqui a gente tem uma planilha de gerenciamento de resíduo, onde todos os resíduos, todos, até o resíduo de escritório, ele é contabilizado, tá? Então, a gente tem noção, a gente faz uma varredura de tudo que é produzido de resíduo dentro dessa indústria, dentro desse empreendimento, e nós mostramos o local de geração, classificamos de acordo com a NBR 10.004 se é um resíduo perigoso, se é um resíduo não perigoso inerte ou não inerte. É mostrado para o órgão como é realizado o acondicionamento, o armazenamento desse resíduo. Mostramos a empresa transportadora e o destino final. Lembrando que não pode ser simplesmente gerado um resíduo e a empresa e o empreendimento não ter noção de onde está indo esse resíduo. Então, tudo isso precisa ser controlado e monitorado pelo empreendimento e que posteriormente será visto pelo analista ambiental do órgão fiscalizador. Depois entramos nos planos de controle de monitoramento ambiental e aí a gente entra naquela fase do plano de monitoramento em que nós sugerimos melhorias e medidas mitigadoras de impacto. Nesse caso aqui, as medidas mitigadoras de impacto foi coleta de drenagem de oleosas, considerando que os caminhões eram lavados no ambiente industrial, programa de monitoramento desses efluentes, saber exatamente do que se trata, se estão dentro dos padrões. Programa de monitoramento e controle de poluentes atmosféricos. Então, existe um programa de controle desses poluentes que são gerados dentro dessa empresa, dentro dessa atividade. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. É muito bom compartilhar um pouco dessa área que é tão interessante e tão importante. Então, nos vemos em outras disciplinas. Deus quiser, até mais.